Olá, adolescentes da Igreja Batista Central de Nova Odessa. Tudo bem com vocês? Tudo em ordem? Tudo tranquilo? Aqui também está tudo tranquilo, graças a Deus. Muito bem. Na nossa aula de hoje, né, da nossa EBD, eu fiquei pensando assim, poxa, o que a gente pode falar, né? Tentar transmitir alguma coisa diferente, pegar algum ensinamento. Aí eu fiquei pensando assim, poxa, o que será que os adolescentes estão pensando? Será que tem alguma coisa que eles precisam saber, assim, em termos, sabe, de conforto emocional? Comecei a pensar nessas coisas, né? Aí eu falei assim, quer saber uma coisa? Vamos falar sobre felicidade e alegria? Eu acho que é importante, né? Nós falamos sobre felicidade e alegria. A gente vive a nossa vida, né? E as pessoas buscam tanto a felicidade, a alegria. E onde é que elas se encontram? Onde é que a gente encontra essas coisas, né? Então, eu resolvi fazer o seguinte. Para falar sobre felicidade e alegria, eu resolvi escolher e apresentar, na verdade, para vocês, alguns versículos que, para mim, trazem felicidade e alegria. Seria legal se você tivesse o seu versículo também, ou versículos, né, que, sei lá, ajudam você a ser feliz e ser alegre. Talvez aqueles momentos que você não esteja muito bem, entendeu? Mas que, em todo caso, que, poxa, te fortalece bastante, né? Você tem esses versículos? Seria legal se você pudesse compartilhar com a gente naquela conta do WhatsApp. Seria muito joia mesmo, sabe? Mas eu quero compartilhar, eu tenho vários, sabe? Mas eu tenho 4 que são feras, assim, para mim. E me ajudam bastante, sabe? Vamos dar uma olhada nesses versículos, então? Então vamos lá. Olha, o primeiro versículo, esse versículo tem uma história, sabe? Antes de eu falar quem que é esse versículo. Eu usei esse versículo, já apliquei esse versículo, funcionou. E esse é um versículo que eu tenho um grande carinho, porque foi o primeiro versículo da Bíblia que eu memorizei. Então vamos lá? Isaías 41:13. Abre a sua Bíblia aí em Isaías 41:13. Talvez você tenha até uma outra versão, né? E dá para você comparar de repente com o que nós estamos falando aqui e meditar. Esse é um versículo assim muito forte para mim. Aí depois eu vou contar a história de onde surgiu esse negócio aqui. Vamos lá. Olha só o que diz aqui. Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que o segura pela mão direita e lhe diz, não tema, eu o ajudarei. Olha só, pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que o segura pela mão direita. Quer dizer, essa aqui é a minha mão direita, ó, certo? Então Deus está aqui do lado, ele segura a minha mão direita, né? Está do meu lado, está entendendo o poder disso aqui, né? E ele diz para mim assim, não tema, eu o ajudarei. Eu sempre imaginei nesse versículo, né? Bom, primeiro quando eu encontrei esse versículo, eu falei, uau, o que é isso? Eu não sabia que estava escrito essas coisas na Bíblia, né? E aí eu fiquei tão impressionado que eu memorizei esse versículo. E aí você vê, né? Deus, eu imagino assim, nossa, enorme, isso é poder mesmo, né? A minha mão pequenininha perto da dele, ele segura a minha mão assim e diz para mim, não tema, eu te ajudo. Cara, que mais eu preciso? Se Deus está do meu lado, você está entendendo esse lance? Está do meu lado, me acompanhando e ainda por cima dizendo, não tenha medo, eu vou te ajudar. Cara, isso aí para mim assim foi fantástico. Quando é que eu usei isso e funcionou? Há muitos anos, eu tive uma crise de apendicite, né? Na verdade era uma apendicite, certo? Uma inflamação do apêndice aqui. Mas antes de ter acontecido essa inflamação do apêndice, definitivo, que eu tive que passar por uma cirurgia, eu tive realmente algumas crises de apendicite, algumas pequenas inflamações durante um período de tempo, sabe? E aquilo doía pra caramba, mas depois passava, o próprio corpo curava aquilo lá, né? Aí passava. Mas quando eu tinha essa crise, era uma dor muito forte. E eu achava que era apendicite, né? Ou poderia ser, mas os médicos que eu fui na época lá falaram assim, não, apendicite, quando tem, você tem realmente. Essa aí acho que não é nada, não, e tal. Bom, aquilo doía de qualquer forma. Eu lembro que nessa época eu morava sozinho, não era casado ainda, né? E aí eu fui para um médico lá, numa clínica, né? Para fazer a consulta. E eu estava sozinho na sala de espera.
E, cara, eu digo para você, eu tava com medo, sabe? Tava com medo mesmo. Não tava nem um pouco feliz. E eu lembrei desse versículo. Aí eu peguei e falei assim, o Senhor me segura pela minha mão direita e me diz, não tenha medo, eu te ajudo. E aí eu segurei assim a mão, sabe? Segurei mesmo. Fiquei segurando assim. Gente, em questão de alguns minutos, me trouxe uma tranquilidade, sabe? Uma tranquilidade tão grande. Eu falei assim, cara, tô segurando, entendeu? E Deus prometeu isso, que vai me ajudar. Eu sei que foi tranquilo a situação. A dor foi passando, ou pelo menos eu não estava muito mais prestando atenção naquilo, passei pela consulta, fiz o que tinha que fazer, fui para casa e tal. Passou a crise. Mas naquele momento me marcou, há tantos anos, sabe? Porque eu segurei, eu lembrei desse versículo e segurei firme realmente, assim, apertei a minha mão assim forte, sabe? Como se estivesse dizendo, Deus, me ajuda, né? E em questão de minutos, veio uma paz, eu comecei a prestar atenção em outras coisas, estava dor lá, mas ela tinha diminuído, parece, de intensidade, sabe? Porque eu estava mais tranquilo, mais relaxado. Então esse versículo é show de bola. Um outro versículo que eu acho também muito bom, ele fala um pouco do passado. Às vezes é legal a gente lembrar de coisas que já aconteceram na nossa vida para confirmar e dizer o seguinte, olha, Deus sempre estava do teu lado, hein? Trazendo felicidade e alegria para você. Vamos dar uma olhada lá? Então, a passagem é o seguinte, é um salmo, é uma passagem do salmo, tá? Salmo 105, versículos de 3 a 5. Salmo 105, versículos de 3 a 5. Diz o seguinte, glorie-se no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Recorram ao Senhor e ao seu poder. Busque sempre a sua presença. Lembre-se das maravilhas que ele fez, dos seus prodígios e das sentenças de juízo que pronunciou. Esse também foi acho que o segundo versículo que eu memorizei. A minha versão era diferente dessa daqui, tá? Mas me marcou muito também. Primeiro que ele pega e fala, olha, glorie no seu santo nome. Quando você fala, Deus, fica feliz. Olha lá, alegre o coração dos que buscam o Senhor. Você está buscando a Deus? Tô. Então já fica contente, cara, sabe? Já fica feliz, porque já está fazendo a coisa certa. Olha que bom, certo? Então eu já fico assim, joinha, porque eu estou vendo esse ponto, né? Assim, alegre, se está buscando Deus, tal, então já fica contente, já está no caminho certo. Recorram ao Senhor ao seu poder. Eu estou importunando a Deus? Não. O Salmo está dizendo o seguinte, vai atrás de Deus, recorra a Ele e ao seu poder. Clama para Deus, né? E vai atrás, pede para Deus também, certo? Tá autorizando a gente a fazer isso. Isso é bom, né? É legal isso aqui. Busca sempre a sua presença. Sempre está. Então, aquele versículo anterior de segurar a mão de Deus, lá, está marcado aqui também, indiretamente. E aí vem uma parte importante. Às vezes a gente esquece de algumas coisas, né? Será que Deus vai me ajudar dessa vez? Deus está demorando. Deus, eu estou com sofrimento e agora e tal. Aqui está dizendo no versículo 5, lembre-se das maravilhas que Ele fez. Olha para trás. Veja as coisas legais que Ele já fez na sua vida. Tem bastante, hein? Se você começar a pensar, poxa, tem um monte de coisa legal que Ele já fez. Das pequenininhas até as grandes, hein? Coisas que você não esqueceu. Está aí guardado na tua mente. Está na minha mente também aqui as coisas legais. Então, lembre-se das maravilhas que Ele fez. Maravilhas. Dos seus prodígios. Prodígio é assim uma coisa fantástica, tá? É como se fosse os milagres, entendeu? Procura na sua vida milagres que Deus já fez. Você vai encontrar. Então, aqui o Salmo está dizendo, viu? Não esquece disso, hein? Lembra dos milagres que Ele já fez. E das sentenças de juízo que Ele pronunciou. Sentença de juízo seriam assim, as decisões que Ele tomou em cima da tua vida, as coisas que Ele levou você a fazer. Que às vezes no começo não era tão legal, mas depois você sacou qual era a ideia, né? Por trás de tudo isso. Então Ele está dizendo, viu? Lembra das coisas legais que Ele já fez para você, dos milagres que já aconteceram na sua vida e das decisões que Ele tomou por você. Não funcionou? Funcionou. Então fica alegre, cara. Fica feliz. Porque tudo vai dar certo. Ó, que joia! Muito bem. Bom, a terceira, que eu acho
que eu acho também muito joia, é do livro de Habacuque. Você fala, o quê? O que é isso? Existe esse livro na Bíblia? Lógico que existe. Habacuque, procura lá, com H. Habacuque. É Habacuque, capítulo 3, versículos 17, 18 e 19. Habacuque, capítulo 3, versículos 17, 18 e 19. Esse daqui é quando assim, sei lá, poxa, eu tenho que ficar feliz numa situação que não está tão legal assim, sabe? Que eu não estou tão confortável. No fundo, eu estou triste, sabe? Perdi uma série de coisas. Será que compensa ainda ficar feliz? Então, o Habacuque aqui dá uma preciosa dica para a gente. E nós vamos ler as palavras dele. Cara, faço deles as minhas palavras. Vamos dar uma olhada aqui? Olha que legal. Mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como o do servo, faz-me andar em lugares altos. Cara, esse versículo está dizendo o seguinte, ó, figueira, videira, azeitona, né? A figueira, videira e a... Como é que chama a árvore que dá azeitona mesmo? A oliveira. Então, a figueira, videira e a oliveira são árvores típicas daquela região de Israel, né? E mostram, assim, prosperidade. Por quê? Porque algumas delas, principalmente a figueira e a oliveira, demoram muito para crescer, sabe? E quando elas crescem e dão fruto, é porque elas, assim, faz muito tempo que elas estão lá crescendo. Então não houve guerras, não houve nenhum acidente, nenhum problema que cortou, feriu, né? Não houve seca, nada disso, está tudo em ordem. Então ele está dizendo o seguinte, mesmo essas coisas que você acha que são duradouras na sua vida, se elas não existissem, tá? Parassem de existir. Mesmo que você não tivesse alimento aí, né? Aqui o ganho, o sustento, e não tivesse as coisas que você talvez mais preza, aqui ele está falando de riqueza, então as ovelhas e os bois nos estábulos, né? Pensa naquelas coisas que você acha legal e valorizar, assim, coisas que você valoriza, tá? Mesmo assim, se não tiver nada disso, eu não estou nem aí, eu vou exultar o Senhor, porque só Ele pode me salvar, é o que está escrito aqui. E aí vem um lance aqui interessante, né, gente? O Senhor Deus é a minha força. Ele faz os meus pés como os do servo. Eu fui procurar na internet alguma coisa assim sobre o servo, sabe? E achei até um documentário muito jóia. Procura no YouTube, vocês vão encontrar lá. E o servo, cara, ele é um bicho que vive na montanha. Um monte de pedra. Pesadão, grandão, assim, sabe? E ele consegue subir. Apesar das dificuldades, vamos pensar assim, que a montanha seria os problemas, né? As pedras e tal. E o servo, ele vai daqui para lá, vai subindo e chega até o topo, chega até o objetivo dele. O que o salmista está dizendo, ele deve ter visto um monte de servo fazendo isso, ele fala, cara, é isso aí que eu quero, né? Porque só Deus é que transforma os meus pés como os pés de um servo e me faz caminhar por lugares altos, sabe? Chegar onde eu tenho que chegar. Alcançar lá, se a gente pensa que chegar numa montanha é um objetivo legal, sabe, o topo de alguma coisa, então, é isso aí. Deus ajuda a gente a chegar até lá em cima. Quer coisa mais feliz do que isso? Então, e finalmente, a última passagem, essa daí, gente, essa aí é assim, ó, sabe que você está cansado, e aí você pega e fala assim, ó, quer saber de uma coisa? Faz o que vocês quiserem, eu sei o que eu tenho que fazer. É quando você dá um unplug aí, sabe? Você despluga, você fala assim, cansei do que está acontecendo ao redor, eu vou dizer isso aqui para os meus problemas, eu vou ser mais feliz e ponto final, entendeu? Essa passagem é muito jóia. Na verdade é uma frase pequenininha, muita gente conhece a frase aí, mas eu quero ler só o contexto, para vocês captarem. Vamos lá? Está em Josué, capítulo 24, versículo 15. Josué, capítulo 24, versículo 15, que diz assim, ó. Se porém, é o Josué falando, tá? Se porém não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir.
Se aos deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão vivendo, mas eu e minha família serviremos ao Senhor. Mas eu e minha família serviremos ao Senhor. Esse é um versículo que me traz muita felicidade e alegria, porque às vezes a gente tenta resolver problemas que estão ao nosso redor, sabe? Tentar encontrar um sentido para coisas que estão acontecendo, ou você fica revoltado com alguma coisa e aí você não consegue resolver aquilo lá, ou você não tem realmente condições de resolver aquelas coisas. Aí você fica, mas como é que eu faço? Como é que eu faço? Como é que eu deixo de fazer? Aí eu às vezes lembro esse versículo. Eu falo, quer saber uma coisa? Ó, façam o que vocês quiserem. Aconteça o que acontecer, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Se o nosso corpo é a casa do Espírito também, né? O Espírito Santo mora dentro da gente, o Espírito Santo é Deus, percebe? O Espírito Santo é Deus, é uma das pessoas de Deus, né? Se ele habita dentro dessa casa, que sou eu, então eu estou dizendo isso mesmo com meus problemas. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não me interessa o que está acontecendo ao redor, entendeu? Não quero saber desse problema, não quero saber daquilo, se eu vou resolver ou não. Só sei o seguinte, eu e minha casa serviremos ao Senhor e eu vou fazer o que é certo perante Deus. E vou aguardar a ajuda de Deus, a justiça de Deus e ponto final. Porque Deus segura firme na minha mão direita e diz para mim, no meu ouvido aqui, ó, não tema, não tenha medo, Ricardo, eu vou te ajudar. Acabou. Quer coisa mais legal que isso, gente? Então é o seguinte, entendeu? Vamos ser felizes, vamos ser alegres, vamos estar alegres com tudo que está acontecendo ao nosso redor. Isso é muito bom. Buscar felicidade é importante, tá? E a gente só vai encontrar essa felicidade quando a gente entrega esse desejo nosso nas mãos de Deus. A gente entrega isso e Deus fala, tá aqui a felicidade, tá aqui a alegria. Certo, gente? Então é isso a nossa meditação de hoje. Pensa aí nos versículos também que você acha legal pra caramba. Põe lá no WhatsApp, se você lembrar, dos adolescentes, para todo mundo ficar sabendo também, que é legal, né? A gente compartilhar essas coisas. Então é isso aí, gente. Deus abençoe vocês. Tenham uma ótima semana. Até mais. Tchau, tchau.